Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você pensa em morar fora, você pensa em fazer um intercâmbio, você pensa em estudar fora, certo? O que essa experiência traz de bagagem para sua vida, para o seu autoconhecimento? Nós vamos estar abordando isso aqui no vídeo. Então, se você gosta, fica até o final. Só para me apresentar um pouquinho, eu sou o Matheus, eu já morei em 5 países, então fiquei um ano na Espanha, 3 meses na Inglaterra, 3 meses no Canadá, 5 meses na China e, por último, 3 meses no Chile. O formato desse vídeo vai ser um pouco diferente. Vou estar gravando aqui meu áudio com esse microfone e no fundo nós vamos estar fazendo como se fosse uma viagem de avião, tá? Nós vamos estar saindo de Santiago e passando pelas cordilheiras. Se você gostou desse formato, comenta aqui pra gente. E se tiver algum comentário também, alguma dúvida, vou ter o maior prazer do mundo em responder. E é isso. Vamos lá pro vídeo. Primeiro de tudo, é importante a gente entender o porquê exatamente você tem essa ambição, você tem essa vontade de ter essa experiência fora. Tá muito clichê a gente falar assim, a única saída que tem do Brasil é o aeroporto, certo? Mas muitas vezes não é isso. Não é todo mundo que realmente quer sair do Brasil, que realmente desistiu daqui, certo? Tem pessoas que realmente querem tentar, querem construir. Só que essa experiência de morar fora transforma a gente em todos os sentidos. E diante disso, a gente vai poder realmente enxergar o mundo de outra forma, enxergar a vida com mais bagagem, com mais maturidade, com mais percepção, com a mente mais aberta em vários aspectos. E diante disso, o primeiro ponto que eu quero trazer é exatamente o que muda. O principal, a dica número 1 aí, seria a percepção de mundo, tá? O que acontece na questão de percepção de mundo? Você já se imaginou estar num lugar que literalmente as pessoas não foram criadas ou não têm o mesmo contato com as coisas que você foi criado, com as coisas que você tem como verdade? Isso acontece muito. Por mais que a gente tenha muita influência europeia, muita influência dos Estados Unidos, se você pega países, por exemplo, como a Ásia, eles não acreditam nem sequer nos mesmos deuses que nós acreditamos. Eles têm outras características, outras abordagens para lidar com desafios, para lidar com situações que muitas vezes não são aquelas que a gente está habituado. Então, a partir do momento que você pisa fora do Brasil, por mais que seja em outros países que também têm certa influência, a gente vê aspectos que realmente diferenciam completamente do que a gente está acostumado. Seja por um toque físico, seja por uma questão de fazer amizades, uma abertura, né? Muitos países as pessoas são mais fechadas. E tudo isso vai fazer com que você se sinta, vamos assim dizer, perdido. Só que nada mais é do que uma questão cultural. Isso nada mais é do que uma questão que foi a forma que as pessoas foram ensinadas para lidar com estranhos, para lidar com estrangeiros, né? Muitas vezes a gente tem uma questão de xenofobia ali, uma questão de que as pessoas têm certo receio. Por que eu vou estar lidando com o brasileiro? Por que eu vou trazer o brasileiro para minha casa? O que esse brasileiro tem? O que esse brasileiro quer? E, na verdade, assim, é uma questão que, com o passar do tempo, quando você vai ganhando mais confiança, como qualquer outro lugar que você se muda, as pessoas elas vão se abrindo. E quanto mais você se aprofunda na cultura daquele local, você vai estar realmente sentindo essas questões, essas diferenças culturais e o quanto isso vai abrir sua cabeça para dizer, falar assim, caramba, né? As pessoas aqui vivem assim, que legal. As pessoas aqui fazem isso, que bacana. E cada país vai ter seu estilo, vai ter seu jeito. E essa percepção de mundo, qual que é a pegada dela? É que com o passar do tempo, você começa a enxergar o quão pequeno e insignificante é o lugar que você veio. Você tem noção que as pessoas vivem normalmente e elas não participam dos problemas que você participa aqui? Que malemar impacta na vida delas? Que não é um país tão relevante assim? E toda essa questão faz com que você abra um pouco a cabeça, mais uma vez, e veja que aquilo que você tem de crença limitante, quando eu falo de crença limitante,
São basicamente questões ali que você considera como verdade e que para outra pessoa, outra cultura, aquilo não é, não funciona assim, não funciona dessa forma e não impacta da mesma forma. Se você não for aberto a entender esse novo pensamento e se adaptar à cultura, o errado é você, não são eles. Eles já estão lá, eles já funcionam assim. Não são eles que têm que se adaptar a você quando você vai para fora. Você que tem que se adaptar a eles. E muitas vezes isso dá um bug mental muito grande. Só que nada mais é do que, mais uma vez, a diferença de percepção das coisas, tá? O ponto 2 que eu quero trazer também é um ponto que é um baita de um desafio, por isso que muita gente desiste, acaba voltando para o Brasil, acaba voltando para o país de origem, porque realmente é um desafio. E onde que está esse desafio? Está na resolução dos problemas do dia a dia e de manter certa resiliência. Se você acha que é difícil, por exemplo, alugar um apartamento, comprar um carro, questões ali do dia a dia que você enfrenta, ir no hospital, ir matricular o filho na escola, e fazer essas coisas. Já pensou você ter que fazer isso em outro idioma, com outra papelada, com outros hábitos? São desafios que muitas vezes acabam fazendo com que a gente tenha que se desdobrar para aprender as coisas do zero. E isso é muito legal, porque uma vez que você está acostumado a resolver problemas, se o seu limite anterior é nas questões somente aqui do Brasil, você passa a resolver problemas realmente mais complexos, você lida com isso com mais facilidade. E a resiliência entra também nisso, porque por, por mais que a gente ache que vai ser mil maravilhas, eu vou conseguir conquistar as coisas, na verdade você vai passar por um monte de desafios que se você não for resiliente, você não encarar isso como oportunidade de crescimento e o porquê que você está fazendo aquilo, você vai simplesmente abandonar. Só que assim, nenhuma experiência é perdida. É muito bonito as pessoas pegarem e falarem assim, não, que eu estou morando no exterior, estou vivendo isso, vivo muito melhor lá do que aqui, mas isso, essa coisa bonita que eles postam, é apenas a ponta do iceberg. Quem vem, já teve essa experiência de morar fora, sabe exatamente que é muito mais complexo do que a gente pensa. Tá? Então, é isso. O terceiro ponto que eu quero pegar, e que também é muito interessante, por isso que eu falo que nenhuma experiência é perdida, é a questão de idiomas e oportunidades futuras, profissionais, laborais, ou qualquer outro tipo de coisa que possa surgir que você possa utilizar, certo? Quando você aprende a falar um idioma fluentemente, você expande a capacidade de se expressar, você expande a capacidade de se comunicar com pessoas de diferentes partes do mundo. Por exemplo, você tem um espanhol fluente. Quais são os países que falam espanhol aqui na América Latina? Basicamente todos os nossos vizinhos. Então, seja por diversão, para jogar, seja para questão profissional, seja para gravar vídeos, até para um ponto turístico, alguém veio um turista, pede informação, você que aprendeu o idioma, você vai estar usufruindo disso, aproveitando para o seu dia a dia, quando você menos imaginar. E muitas vezes as oportunidades surgem na nossa vida devido ao idioma. E isso é muito bacana. Tudo que você aprende de outra cultura, para criar até uma conexão, muitas vezes com o estrangeiro, serve de alguma coisa. Eu, por exemplo, eu não falo mandarim, mas eu sei falar algumas palavras. Quando eu me conecto com algum chinês, seja para negócios, seja para criar um rapport ali entre a gente, e eu falo alguma palavra em chinês, muda completamente o clima. Por quê? Porque eu valorizo a cultura daquele local e eu sei a cultura daquele local. Isso tudo é muito forte e ajuda muito em um contexto geral. E um dos pontos mais difíceis que a gente tem que lidar, que seria o quarto ponto, seria a questão de solidão, solitude e inteligência emocional. O que acontece? Você está num ambiente novo, você muitas vezes não conhece ninguém de lá. Por isso que muitas pessoas optam por sair do Brasil e ir onde já tem família, onde já tem amigos, para não passar exatamente por essa questão de adaptação tão dificilmente. Só que nem sempre é o caso que ocorre. Boa parte das vezes, por mais que a gente tenha esse ponto de apoio, essa base de apoio em outro país,
você vai entender que não dá simplesmente para você encaixar na vida daquela pessoa, porque aquela pessoa já está lá há algum tempo, ela já vive a vida dela, já tem os problemas dela, e você que está ingressando ali posteriormente, muitas vezes não vai ser compatível com a realidade daquela pessoa. E aí, muitas vezes, você vai ter que buscar morar sozinho. E morar sozinho, você vai estar lidando exatamente com essa questão de solidão, solitude. O ponto legal disso é que você vai estar num local novo, numa experiência nova, e você vai ter que aprender a curtir e te dar experiências, te dar prazeres para conseguir o equilíbrio de estar naquele local. E muitas vezes, por mais que você vá a trabalho, você não pode simplesmente focar só em trabalho, porque vai chegar um momento que você pode adoecer. E adoecer em outro país, de novo, gera outras dificuldades. É muito interessante que tudo aquilo que a gente opta por fazer, a gente vai realmente colher, seja no curto ou seja no longo prazo. Então, assim, a forma com que você lida com esses desafios, a forma com que você lida no seu dia a dia, na sua rotina, vai realmente impactar e vai dizer se a experiência vai ser boa ou não. Mas tudo isso exige o quê? Não adianta você fazer simplesmente um planejamento anterior a isso. Você vai ter que simplesmente chegar lá e você vai ter que ver. Vai ter que sentir na pele. E diante disso, você vai se programar. Agora, quando você vai para estudo, por exemplo, aí é uma outra realidade diferente. É uma realidade que você, na verdade, para tirar melhor proveito disso, você vai ter que se desdobrar, vai ter que conhecer pessoas, vai ter que praticar o idioma no dia a dia. Se você for para sua casa e voltar e somente ter esse contato, sem você se expor, você não vai tirar o melhor proveito disso. Eu tenho uma questão comigo que todas as vezes que eu fiz intercâmbio, eu poderia ter contato ali junto com brasileiros, mas a gente tinha como regra, por via de regra, tinha que ter um estrangeiro junto do grupo para a gente só poder falar inglês. Era proibido falar português. Resultado, em pouquíssimo tempo, consegui aprimorar o idioma. Entendeu? Porque não adianta nada eu sair daqui do Brasil, se for para aprender o idioma, e ir para um outro local para ficar falando português. Esse tipo de hábitos, esse tipo de regras, esse tipo de estratégia impactou com que eu conseguisse realmente me aprofundar ali numa experiência totalmente imersiva naquele idioma. E palavras que eu não sabia, eu tive que aprender na marra. E aí vai do lado pessoal de cada um, né? Algumas pessoas são mais extrovertidas, outras são mais introvertidas. Para algumas pessoas é mais fácil conhecer pessoas, encarar essa solitude, essa solidão de uma forma mais tranquila. Para outras é um pouco mais difícil. Seria uma coisa um pouco mais um ponto negativo. Só que independente disso, você vai aprender a criar uma casca, vamos assim dizer, mais grossa para lidar com pessoas e também você vai ter que arriscar mais para conhecer pessoas, porque você, de novo, vai estar em um novo ambiente, vai ter que fazer novas amizades. E por mais que naquele momento a amizade seja apenas por conveniência, possa ser que seja uma amizade pro resto da vida. Tudo isso vai depender da forma com que você vai lidar com a cultura, da forma que você vai se adaptar àquela situação. E para finalizar, eu queria trazer, que é o ponto principal, que seriam as experiências e a história que fica para a vida, para você. Com certeza, você conhecendo novos lugares, você se sente mais pertencente ao mundo. Esse tipo de bagagem faz com que você enxergue que o mundo é realmente grande, que tem realmente muitas pessoas e que vai muito além daquilo que você vive aqui. É... E é muito interessante tudo isso porque isso vai fazer com que você realmente entenda que muitas questões culturais ali que são tabus, muitas vezes em outra parte não é, tá? Então, para concluir o vídeo, realmente eu acredito que é importantíssimo que qualquer pessoa que tenha condições financeiras ali ou que tenha oportunidade tem que morar um tempo fora, exatamente para enfrentar esses desafios, para se autoconhecer, para entender que o mundo é muito além do que você está acostumado. E quem sabe a partir disso, né, nesse intercâmbio cultural, esse intercâmbio mais globalizado, a gente não consiga realmente respeitar mais o próximo.
a gente não consiga respeitar mais as diferenças, ou até mesmo quando vira um estrangeiro no seu próprio país, você não consiga ter um pouco mais de empatia para colaborar, para ajudar. Tudo isso molda a gente de dentro para fora, não é de fora para dentro. E é isso, tá? Se vocês quiserem, tem alguma dúvida aí para colocar no comentário, pode colocar. Eu também estou para abrir, agora que eu voltei para o Brasil, de mentoria para quem tem interesse de escolher um país para fazer um intercâmbio, para quem tem interesse de escolher um país para trabalho, quais são os desafios, quais são as dificuldades, como que você se programa, como que você se planeja. Eu já vou estar aberto aí para atendimentos. E é isso. Só me chamar, vou deixar meu contato aqui na legenda e a gente alinha isso certinho, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado, até o próximo vídeo.